Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bastante animados? Bom, eu espero que sim, né? Pois, como prometido, vou corrigir aí a síntese, tá? Lá na página, finalizando aí um conteúdo muito importante, tá? É um pouquinho difícil, como eu falei, mas muito importante, que é a fotossíntese e a reação do celular. Beleza? Bom, então já separem aí o livro de vocês, o material de vocês, para a gente ir para a correção. Antes de ir para o livro também, né, ir lá para as questões, para ler, né, e resolver com vocês, eu resolvi trazer essa ilustração que está no livro de vocês aí também, tá? Nessa ilustração, podemos ver claramente os dois processos que ocorrem aí nos seres produtores, tá? Que eu estou me referindo de qual ser vivo quando eu falo de ser produtor? Seres fotossintetizantes, tá? Que fazem fotossíntese, tá bom? Então, gravem bem, escreve aí do lado, pessoal. Isso é importante. Cai em prova, beleza? Então, olha só. Se você ler lá, seres produtores, de quem que eu estou falando? Eu estou falando de elefante? Eu estou falando de barata? Não, você está falando de planta, tá? São seres fotossintetizantes. Leiam lá em algum exercício. Ser fotossintetizante, sintetizante, foto, um ser que tem a capacidade de fazer a fotossíntese. Só que, olha só, pergunta interessante, tá? Para aluno que gosta de gabaritar, tá? Aluno inteligente tem que saber, tá? Plantas fazem só fotossíntese? Olha só, olha o nível da pergunta, galera. Seres produtores fazem somente fotossíntese? É claro que não. Olha só, estamos vendo aí dois processos. Seres produtores podem fazer também a respiração celular. Podem e fazem, tá? São processos simultâneos. Olha a fotossíntese, que você já está careca de saber, tá? Já sabe muito bem como que ela ocorre, a importância dela, através das folhas, né? Os seres produtores, seres fotossintetizantes. Posso falar plantinha? As plantas. Pode. Mas fica mais. É melhor, pessoal. Quando a gente for estudar ciências, daqui a uns anos vocês estão estudando a biologia, tá? Vocês vão aprofundar no conhecimento ainda mais. Então vocês têm que estar acostumados com o nome. Vocês não vão falar planta, vocês vão falar um ser fotossintetizante, tá? Pode ser planta, mas também pode ser uma alga. E alga é diferente de planta. Sacou? Então, você tem que pegar esses nomes, tá? Não acostume-se com planta. Ah, não, planta não, planta não. Para mim tem que ser um ser fotossintetizante, ou então um ser produtor. Planta, para mim, é quando você estava lá no terceiro ano, no quarto ano. Aí que vocês aprendiam, as plantas fazem. Não, aí não, tá? Então, olha só, estrutura, você já sabe de estrutura, já, olha só. A fotossíntese ocorre na maioria das espécies, né, através da folha, tá? Nos seres fotossintetizantes, tá? Algumas espécies também, como os cactos, que vivem em um bioma, aí você já vai destrinchando com todo o conteúdo de ciências, tá? Relaciona fotossíntese com bioma, com disponibilidade de luz, aí você já lembra de fator abiótico com fator biótico, beleza? Então eu quero ver isso aí mesmo, tá? Escreve no papel, façam desenhos, tá? Pode fazer o desenho de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar, tá? Relacionando tudo isso, que ciências é isso mesmo. Ciências a gente estuda aí geografia, né? Com às vezes um pouquinho de história, matemática em algumas partes também. Então, vamos voltar aqui. Fotossíntese está precisando aí o quê? Gás carbônico, a água e a energia solar. Novidade aí? Não, tá? Libera então o oxigênio, tá? E o alimento, o que é de fato o alimento da planta? É o sol? Não, olha a glicose aqui,
tá? Glicose, tá? É outra coisa que vocês têm que lembrar também, tá? Alimento da planta não é açúcar ali, ou luz. Luz tá tudo errado, né? É glicose, tá? Então faça um desenho aí, bonitinho aí, representando a glicose também, tá? Tá pronto, né? Esse esquema tá muito legal, tá muito simples de entender. Só que olha só, é tão legal esse processo que as plantas também utilizam o oxigênio. Não é só você que consome o oxigênio, não, tá? As plantas também utilizam. E qual é o mecanismo? Na respiração celular, que é um outro fenômeno que acontece aí nos seres produtores, tá bom? Lembrando que nos seres produtores e nos seres consumidores. A respiração celular, você está fazendo aí também agora, tá? Para você prestar atenção nessa aula, você está consumindo oxigênio e queimando glicose também. A glicose a gente consome arroz, come, né, para ter energia, para correr, mas para prestar atenção também na aula de ciências ou em qualquer tipo de estudo, tá? Então, pergunta interessante aí também, ó, para vocês saberem. Um fenômeno, me falem um fenômeno que pode acontecer, que acontece com seres vivos, produtores e consumidores. Respiração celular, tá? Por isso, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente, né, os nossos, pelo menos minha avó falava, meu avô falava que não era bom, não era importante, olha só, não podemos dormir com plantas dentro do nosso quarto, porque a planta ia retirar todo o oxigênio do ambiente e a gente ia morrer. No fundo ele estava certo, porque as plantas respiram, tá? Ou seja, respiração celular, tá? Não vamos relacionar aí respiração celular com respiração mesmo. Respiração celular é produção de energia. E nos produtores, nas plantas, eles vão utilizar aí o oxigênio, tá? Parece um pouquinho com a respiração mesmo, mas a gente tem que lembrar que respiração celular é para produção de energia, tá? Tanto que tem essa setinha aqui, beleza? Então, as plantas elas fazem esse processo de retirada de oxigênio, tá? E nesse processo de respiração celular, que elas retiram oxigênio, elas retiram glicose, liberam gás carbônico, só que para ela é extremamente importante para a produção de energia, beleza? Então, claramente, os dois processos aí, para não ficar mais dúvida, bora então para a correção. A síntese aí, ó, na correção da síntese na página 107 do livro de vocês, beleza? Então, bora lá. Aí de cara tem uma plantinha, né? Então, aí você que já entendeu os dois processos, é hora de gabaritar, acertar. Questão 1. Observe a imagem abaixo e, usando seus conhecimentos, responda. Vamos lá. A. As folhas envolvidas por um plástico preto, olha só, envolveu com plástico aqui, ainda mantém contato com o ar, mas não recebem luz. Qual é o nome do processo que as folhas cobertas deixarão de realizar? Claro, né, galera? Cobriu, né? Vai acontecer o quê? Não faz fotossíntese, tá? Não vai ter como fazer fotossíntese, já que cobriu, não recebe luz, tá? Olha só, cobriu com um plástico preto ainda, não tinha nem condições de dar entrada de luz nas folhas. B. A planta morrerá por estar com essas duas folhas cobertas? Olha só, você já sabe, pessoal, você já sabe que a fotossíntese pode ocorrer até pelo caule. Ah, Renan, mas essa espécie ela não tem um caule verde, não é um cacto, né? Tudo bem, mas olha a quantidade de folha que existe ainda nessa espécie, tá? Nesse indivíduo. Quando eu posso me referir à planta também a um indivíduo, tá? Então, uma árvore, um indivíduo, duas árvores, três indivíduos, tá? Então, mais um conceito importante para vocês lembrarem, tá? Então, ela vai morrer?
É lógico que não, olha aqui, ó. Pois ainda há outras folhas descobertas que poderão realizar a fotossíntese e manter a produção do alimento para a planta sobreviver. Simples demais. C. Caso toda a planta fosse coberta, o que aconteceria depois de passado algum tempo? Tá? Se cobriu a planta toda, o que ia acontecer? Espera-se que a planta deixe de produzir seu próprio alimento, o que vai morrer, tá? É um processo simultâneo, assim, ela morre na hora? Não, tá? Tanto que essa estratégia, pessoal, da planta murchar, tá? Não sei se nos seus avós, seus pais, né? Se eles gostam de mexer com planta, primeira coisa que ele fala, ali a planta murchou, vai morrer. Às vezes, assim, até debaixo de um solzão, tá? O que acontece? Quando a planta ela cai assim, você vê que ela está murchando, é, é uma estratégia dela para ela não morrer, tá? Quando ela murcha, ela tá com sede, mas é uma estratégia para ela não morrer, tá? Se ela murchou, você precisa de colocar água, que de uma hora ela levanta de novo, tá? Mas se você cobre ela todinha, impedindo a entrada de luz, ela não consegue fazer mais produzir o seu próprio alimento, não consegue fazer fotossíntese. Ela vai morrer, infelizmente, tá? Então, é essa a resposta. Espera-se que a planta deixe de se produzir o próprio alimento, o que ocasionará a sua morte. Questão 2. Considere a teia alimentar abaixo e em seguida responda as questões. Então, olha só. Questão 2 aí também dá síntese, tá? Era só um não. Então, agora mudou um pouquinho, né? Te deu aí uma teia alimentar, né? Pode ser uma cadeia também. Te perguntando, qual que é o organismo produtor? Ah, não, essa daí eu nem respondo mais, né? Se eu tenho goiabeira, goiabeira é o quê? O pé de goiaba, né? Quem que faz a fotossíntese? Vai ser o sanhaço? O sanhaço é uma ave, viu? Sanhaço é uma espécie de passarinho, beleza? Gambá e a jaguatirica. Organismo produtor? Goiabeira. Quais são os organismos consumidores? Ah, não, velho. Muito fácil, galera. Quem que consome nesta teia, nessa cadeia? Sanhaço, gambá e jaguatirica, tá? Os produtores não consomem. Não consomem, né? O produtor não consome. Ele produz. C. Qual organismo depende diretamente da fotossíntese para obter seu alimento? Que espécie, que organismo que depende da fotossíntese para ter seu alimento? É a goiabeira. Lembram que durante o processo de respiração celular eles também consomem oxigênio? Tá? Então, no mais também que durante a fotossíntese que ela produz a glicose. Tá? Então, é lógico que o sanhaço, o gambá e a jaguatirica, como também você, né, outros seres vivos, também vão precisar da realização deste processo, tá? Só que a questão está te pedindo diretamente, tá? Então, depende diretamente da fotossíntese, é a goiabeira. D. Quais desses seres vivos realizam a respiração celular? Aí, ó, que eu falei no início da aula. Se você perdeu, volte lá no início, entenda tudo que a gente falou e responda essa questão, beleza? Aí não sei se tá dando para vocês lerem aí de rosa, tá? Mas aí eu vou deixar essa questão para você. Se não tiver condições de ler, você vai voltar no início da aula, tá? E aprender e resolver e responder essa pergunta. Quais deles realizam a ventilação, respiração pulmonar? Então, conhecimento novo aí, tá? Respiração pulmonar
é o que a gente chama de ventilação. Então, isso daqui, ó, é respiração pulmonar, tá? Respiração pulmonar, de pulmão, a gente pode chamar de ventilação, tá? A respiração celular é para produção de energia, beleza? Uma coisa é respiração pulmonar, outra coisa é respiração celular, tá? Que a gente vai entender aí também um pouquinho das células posteriormente. Então, letra quais deles realizam ventilação, respiração pulmonar? A respiração pulmonar ocorre no sanhaço, no gambá e na jaguatirica, nos consumidores, tá? Os produtores, goiabeira, não possuem pulmão, não, longe disso. Eles são seres fotossintetizantes. Qual desses organismos certamente tem clorofila? Gente do céu, sanhaço tem clorofila? Gambá? Jaguatirica? São seres fotossintetizantes? Não, né? Então, quem vai possuir aí a clorofila é um ser fotossintetizante, goiabeira. G. Como cada um desses organismos realizam as trocas gasosas? Ora, estamos falando de seres produtores e seres consumidores. Seres fotossintetizantes, produtores, fazem um tipo de troca gasosa, fotossíntese, né? Agora, os consumidores, outro tipo de troca gasosa, né? Eles realizam aí respiração pulmonar, né? Inalando aí o oxigênio, retirando o CO2, tá? Então, são processos diferentes entre produtores e consumidores, cada um, né, com um tipo de troca gasosa diferente. Você pode fazer um desenho, tá? Respondendo os produtores fazendo a fotossíntese e a respiração celular, tá? E os consumidores, a respiração celular e a ventilação, respiração pulmonar também. Os consumidores fazem respiração pulmonar e respiração celular. O que aconteceria nessa comunidade se a população de sanhaços diminuísse ou deixasse de existir? Aí é fácil, né? Então, olha só. Sumiu, acabou com os sanhaços. Vamos ver. Sumiu, acabou com os sanhaços. Primeira coisa, o número de gambá pode diminuir. Por quê? Porque o gambá ele perde parte do seu alimento, tá? Então, reduz o número de gambá e pode reduzir também o número de indivíduos de jaguatirica. Porque se reduz o número de gambá, vai reduzir o número aí também das jaguatiricas, tá? E, olha só, sumiu o sanhaço, né? Vai aumentar também, pode aumentar, tá? O número de goiabeira, tá? Essas as consequências. Onde a jaguatirica consegue matéria-prima necessária para obter energia? Estamos falando de um ser consumidor, jaguatirica. E a goiabeira? De onde que ela retira energia? Dos seus dois processos, fotossíntese e respiração celular. Né? A jaguatirica, da respiração celular, né? Só que pelo fato dela estar sempre se alimentando também, porque ela não é um consumidor, tá? Então, novamente, é só destrinçar, né? Falar dos dois fenômenos, seres produtores, fotossíntese e respiração celular, seres consumidores, respiração celular, e também pode falar também da respiração pulmonar. Beleza? Bom, tranquilo então. Finalizamos essa correção, tá? Só que não acabou o conteúdo não. De surpresa, eu vou desafiar vocês. Façam o último desafio lá na página 107 mesmo, tá? Façam um desafio para fechar de vez esses conteúdos de fotossíntese, respiração celular, tá?
seres fotossintetizantes, né? E seres, os consumidores, produtor, consumidor, enfim, façam um desafio aí para a próxima aula, tá? Eu vou fazer a correção do desafio e iniciar um novo conteúdo. Lembra que eu disse em algum momento dessa aula sobre as células? Sim, nós vamos começar a estudar as células, células das plantas, células dos animais, células, bactérias têm células. Quais outros seres vivos que possuem células? Procariontes, eucariontes? Quais os tipos de células? Quais os componentes das células? Será que existem? Pois é. Então, para a próxima aula vai ficar a correção do desafio, que é muito interessante, tá? Muito legal, não deixem de fazer. Vou fazer a correção e iniciar aí esse conteúdo novo. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho certo.